foi expulso no banco e o Gabigol se machucou num treino. Gabigol. Né? Foi outra intercorrência, né, Mansur? Isso. Dessa desastrada passagem do Flamengo pelo Equador. O Domi, na terça-feira, não vai poder ser acusado de inventar na escalação, né? Porque agora não é mais Ele vai invenção. escalar o time possível. Ele vai ter que descobrir uma escalação, é diferente de inventar, né? Ele vai escalar o time possível. O grande problema parece ser lateral, né? Sim. A lateral direita, por exemplo, que você... Da direita. Aliás, eu não dei a lista, né? Vamos lá, obrigado, Mansur, você me ajudou. Os dois laterais direitos, o Isla e o Mateuzinho. O lateral esquerdo titular, o Felipe Luiz. O Diego Ribas. O Michael, que é a reserva, mas é um cara que entra muito no time, né? E o Bruno Henrique, que tinha acabado de voltar ao time titular. Esses foram os 6 jogadores do elenco do Flamengo que testaram positivo. 6 problemas para o Domenech Torren, Mansur. O que aparentemente vai sobrar um zagueiro ou um dos volantes para fazer a lateral. O René deve ser o lateral na outra esquerda, do lado esquerdo, perdão. E não vai sobrar tanta opção, a não ser talvez o meio campo com Arão, Gerson, Arrascaeta ou o Thiago Maia jogando no lugar de um dos outros dois. Everton Ribeiro pela direita, o Pedro e o homem de velocidade pelo lado, que possivelmente, imagino, Pedro Rocha, acho que Pedro Rocha provavelmente ou Vitinho. São os jogadores que mais ou menos sobram para formar um time dentro do 4-3-3, que é a base do sistema do Domi. A questão é que não vai ter, praticamente você tem opções de banco, jogadores ou muito jovens ou pouco experimentados, sobra muito pouco para manejar durante o jogo, né? Menos mal que não é um jogo na altitude também, que você pode ter problemas físicos mais sérios ao longo da partida. De todo modo, é uma situação terrível para um jogo que ganhou. Em tese, se você olhar para o grupo, a situação nem é tão desconfortável em termos de classificação, mas em termos de ambiente, de repercussão do trabalho, do momento que o time vive, é um jogo que ganhou uma carga muito maior. Mansur, deixa eu aproveitar aqui uma série de tweets do nosso companheiro Eric Faria, que aponta aí para uma solução na lateral direita. 4 jogadores vão para Guayaquil, estão no aeroporto esperando autorização. Isso foi postado há 2 horas, então talvez até possam ter embarcado. Eu estava refletindo sobre isso ontem no Troca de Passe, né? Como é que o Flamengo vai fazer esses voos para o Equador? Normalmente precisam de escala e tal, então o Flamengo fretou um jato. E nele embarcam João Lucas, Natan, Muniz e Bala. Ou seja, o João Lucas, que estava se recuperando de lesão, vira a solução, né? Para ter um especialista, né? Na lateral direita. Mas aí estamos falando de um jogador que vinha de uma recuperação de lesão e que está embarcando agora para um jogo que é amanhã. Ele vai ter que ser, no mínimo, testado para saber se tem as condições físicas ideais de entrar em campo. Mas o Flamengo envia para Guayaquil um especialista da posição. E o Eric traz outra informação que é muito importante aqui, porque é outra dúvida que, claro, que a gente fica, né? O Flamengo noticiou que os jogadores que testaram positivo estão isolados. O isolamento não é tão complicado de fazer, você deixa os caras dentro do quarto do hotel, né? Mas a gente ficou pensando, como é que eles voltam? Então, o Eric está dizendo o seguinte, primeiro completando sobre os que estão indo. Todos fizeram os exames aqui no Rio, vale destacar o trabalho do Clube dos Profissionais do Equador, que trabalharam a madrugada toda. Não é fácil levantar uma operação dessas em pouquíssimo tempo. Estrutura pessoal fora de campo também ganha jogo. E aí ele completa a informação. O mesmo jato que está levando o quarteto para Guayaquil vai voltar com os 6 jogadores contaminados. Será um bate-volta desse Airfla. Então, o Flamengo conseguiu uma solução estrutural aí de última hora, como disse o Eric, e planejada durante a madrugada para levar 4 jogadores, até porque ontem a gente fez a conta. O Domi só teria 17 à sua disposição. Ele não conseguiria nem fechar o banco, sendo que desses 17, 3 são goleiros, ou seja, ele teria um banco com 2 goleiros e 4 jogadores de linha. Agora ele está ganhando mais 4, né? Para poder, eventualmente, mexer no time titular e também ter ali um banco com mais opções, né? Do jeito que você imagina o problema. Ele não conseguiria fazer as 5 substituições na linha, Mansur, porque ele só teria 4 jogadores de linha. Para fazer a 5ª substituição, ele teria que botar um goleiro em campo. Diga. E o sinal de alerta, ele segue ligado. Primeiro, imagina o problema que seria esses jogadores terem que cumprir a quarentena
no Equador. Então, essa medida de você conseguir trazê-los de volta, ela já facilita, porque eles passam a cumprir essa quarentena e fazer novos testes no Rio e com o clube conseguindo monitorá-los mais de perto. A outra questão é que você continua com um certo sinal de alerta ligado. Esse grupo do Flamengo, como ele viajou para o jogo da última quinta-feira, ele está junto há alguns dias, né, convivendo há alguns dias. Agora se detectou esse número de testes. Você não sabe, até pelo próprio período de incubação do vírus, até por descobertas que vai se fazer, é uma doença nova, vão se fazendo descobertas ao longo do tempo. Se você não pode ainda ter novos casos pipocando em função desse pequeno surto dentro do elenco. Então, esse sinal de alerta ele vai ficar ligado por alguns dias ainda dentro do Flamengo, né? Se o estrago não pode vir a ser maior para a sequência imediata do calendário. Vocês verem, né? Ainda há pouco a gente estava falando com o Diogo Olivier sobre a temporada típica, etc. Além de todas as questões, digamos assim, normais do condicionamento físico, musculatura. Problema com o Dapi? Achei que era só... Às vezes eu fico na dúvida se sou só eu que não está ouvindo ou se cai geral. Mansur, outro papo que eu puxei ontem no Troca, enquanto a gente restabelece a conexão com o Dapiev, foi de que esse processo de avaliação do Domi, que já é quase que oficial, né? Eu escrevi a minha coluna de ontem sobre algo que a gente já detectou no Flamengo, que é o fato de que os jogadores não compraram o modelo dele. E isso não precisa ser definitivo, pode ser resolvido, mas evidentemente, né, tem algo ali entre jogadores e Domi. E a gente sabe, aliás, é a primeira frase da minha coluna, que jogador derruba técnico. Eu não quis dizer com isso que os jogadores do Flamengo estão querendo ou que vão derrubar o Domenech Torrent, mas que pode chegar a esse ponto. E o Marcos Braz já chamou até coletiva para falar sobre ele. O jogo de terça-feira tinha passado a ser um desses jogos de avaliação que acontecem no futebol brasileiro, né? Talvez agora, com tantas circunstâncias, isso tenha mudado. Dapi, câmbio. Antes de eu ouvir o Mansur. Então tá tudo bem. Então eu ouço o Mansur com essa pergunta que eu fiz para ele e o Dapi retoma depois de onde tinha parado. Não, eu até escrevi hoje na minha coluna e fazendo questão de citar que não era uma avaliação especificamente do caso do Flamengo. O que chama muita atenção é o quanto no futebol brasileiro, após a primeira sequência de instabilidade de um treinador, e isso basta 40 dias, como é o caso do Domi, você cria, tanto em alguns setores do clube, quanto externamente na opinião pública, e nós da imprensa também alimentamos isso, você cria um senso de irreversibilidade do quadro, de condenação de um trabalho. Por quê? Porque o futebol educou todos os envolvidos no meio a não trabalharem nem remotamente com a hipótese de que um treinador possa reverter quadros. Porque a gente passou a entender a queda e o afastamento e a interrupção do trabalho como o passo seguinte natural a uma sequência ruim de resultados. Isso tem uma série de implicações que tornam o treinador, a construção do treinador no Brasil como uma figura extremamente frágil. Por quê? Após uma primeira sequência de resultados ruins, como a gente está educado a entender que aquele trabalho ele não vai se recuperar e aquele treinador, numa contagem regressiva, mais cedo ou mais tarde vai cair, você tem um processo de isolamento desse treinador. No seguinte sentido, grupos políticos do clube se afastam, muitos funcionários do clube, de membros, às vezes, de comissão técnica, eu não estou falando especificamente de Flamengo, estou falando sobre o modus operandi do futebol brasileiro, repito, se afastam, muitos jogadores se desmobilizam porque eles foram treinados a ter um olhar, uma percepção de que aquele trabalho vai ser interrompido e logo vai chegar um outro comando a quem eles vão ter que impressionar, ou seja, o treinador vai sendo isolado. Então, naturalmente, você vai ter a saída desse técnico sob a argumentação da situação insustentável. Porque o Brasil fabrica a tal situação insustentável com uma facilidade única. Porque todo o sistema ele é moldado não para a recuperação de um treinador e de um trabalho que viva um momento de instabilidade, mas sim para o esvaziamento desse trabalho. Então, é muito curioso que o futebol brasileiro ele se estruturou no sentido de você não ter quase nunca, salvo exceções evidentes, uma recuperação de um trabalho de treinador. É uma realidade muito cruel essa, de que a primeira instabilidade se decreta, uma certeza geral de que o trabalho vai ser interrompido e muito raramente, de fato, acontece o cenário oposto, né? Dapi?
O que eu estava dizendo quando caiu aqui a minha conexão com vocês é que, além de todas as questões, essa sobre a qual você e o Mansur escreveram nas últimas colunas, além de toda a questão que a gente conversava com o Diogo Olivier sobre desgaste do time do Grêmio, lesões excessivas, falta de tempo para treinar, nessa temporada muito atípica a gente ainda tem a questão da Covid. A Covid pode surgir do nada, uma equipe que está treinada ali, o Flamengo foi o primeiro grande do Rio a querer voltar a jogar, né? O Campeonato Carioca voltou antes de qualquer outro campeonato no país por conta de pressão, sobretudo do Flamengo, dentre os clubes, e aí é sujeito, e não tem como ser diferente, é sujeito à contaminação de 6 dos seus principais atletas. Então, além de todos os fatores de instabilidade criados, às vezes como casca de banana para os técnicos, essa temporada ainda tem a Covid pairando, literalmente, aí pelo ar. Né? O Flamengo foi um grande defensor do protocolo, né? Eu conversei até com o Dr. Márcio Tanuri no programa no Globo Esportivo, da Rádio Globo, e ele dizia que a possibilidade de contágio interna é muito reduzida. Nós estamos vendo aí 6 casos aparecendo ao mesmo tempo, né? A gente precisa imaginar, quer dizer, não é precisa imaginar. A conclusão mais óbvia, sem ser infectologista, sem ter diploma, é de que houve contaminação dentro do clube de alguma maneira. Né? Flamengo, cruzamento.